Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Hoje é uma segunda-feira, dia 15 de outubro. Estamos começando mais uma semana esportiva aqui com a equipe esportiva líder do rádio e também na TV, os campeões da bola. E ontem, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente vai perguntar já de cara para o Vaguinho Fiorini os resultados do futebol de São Paulo, como foram os jogos do final de semana, em se tratando dos interesses dos times de São Paulo. Vaguinho, um abraço, seja bem-vindo aqui à nossa Janela Esportiva de hoje. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. No sábado nós tivemos o clássico, Santos e Corinthians no Pacaembu, fraquíssimo tecnicamente. Eu esperava muito mais do Santos, mas o Santos fez o suficiente para ganhar do Corinthians de 1-0, vai a 42 pontos e vai entrar na briga por uma vaga na pré-Libertadores da América com o Atlético Mineiro, que tem 46 pontos, 4 a mais que o time de Vila Belmiro. Ontem tivemos a derrota do São Paulo em Porto Alegre, 3-1 de virada. São Paulo começou na frente, permitiu a virada do time gaúcho. E o Palmeiras que venceu o Grêmio no Pacaembu e vai aí caminhando rumo ao título de campeão. O Palmeiras tem 3 pontos a mais que o Internacional, 4 a mais que o Flamengo. E acho, Zé, que são as 3 equipes que vão lutar pelo título. Palmeiras, Internacional e Flamengo. Muito bem, Marquinhos, e na sexta-feira, aproveitando o feriado, a Ferroviária jogou à noite na Fonte Luminosa e perdeu do Olímpia por 1-0. Foi uma frustração danada, né? O torcedor entendendo que a Ferroviária deveria ganhar, alguns até apostando em goleado, que não deixa de ser um exagero, porque cada jogo tem a sua história. E do outro lado tem um time que também não é bobo e um técnico bastante competente, que é o Wilson Tadei. Passou a semana toda trabalhando o psicológico dos jogadores, né, dizendo que o 5-1 lá em Olímpia tinha sido um resultado completamente atípico e que o jogo de volta na Fonte seria completamente diferente, sem pressão da torcida e com um gramado em ótimas condições, etc. e tal. E deu Olímpia por 1-0. Na minha ótica, pelo que o Olímpia fez de positivo, né, jogando por uma bola, por um lance, e principalmente em função do que a Ferroviária não jogou, né? Do que a Ferroviária não jogou. Então, a frustração de quase 1.000 torcedores, ela foi perfeitamente aceitável, né? Porque o torcedor foi esperando garantir definitivamente a classificação, comemorar uma vitória, porque na cabeça do torcedor passa o seguinte: como é que um time que ganha de 5-1 na casa do adversário pode perder desse mesmo adversário jogando em casa por 1-0? Então, realmente não pegou legal, né? O time não jogou bem e as coisas não funcionaram. E o Olímpia saiu de campo com 3 pontos importantes que o mantém aí na luta, né? Estão segurando os interesses e as perspectivas positivas do Olímpia para a segunda fase. Marcos Queuquini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a toda a equipe, aos telespectadores e ouvintes dos campeões da bola. Ferroviária já desde sábado, trabalhando amanhã, o último apronto na Fonte Luminosa pela manhã, viagem no finalzinho da tarde, no começo da tarde, na verdade, para a capital paulista, onde o time já se concentra para o jogo contra o Juventus, para carimbar a classificação, 1 ponto para matematicamente passar a outra fase da Copa Paulista. Agora, um detalhe interessante, né, Vaguinho, com relação à Ferroviária, isso aqui me chamou muito a atenção e até me trouxe também uma certa preocupação. Lá em Olímpia, perdemos no primeiro tempo por 1-0 e o time foi razoável, né? Não foi ruim, mas também não chegou a empolgar. E terminou o primeiro tempo perdendo lá de 1-0. No segundo tempo, todos nós enaltecemos as mudanças do técnico Vinícius Munhoz, né? Ele mexeu no time, estou falando do jogo lá em Olímpia. E aí tudo virou, né? Tudo mudou, a Ferroviária ganhou de 5-1. O que fez o Vinícius no jogo de sexta-feira? Ele entrou com o time que havia terminado o jogo lá em Olímpia, o que é perfeitamente lógico, né? Foi o time que virou o jogo, foi o time que jogou bem,
foi um time que deixou uma boa impressão, que marcou 5 gols e poderia ter marcado mais, é o time que tem que começar jogando. E aí esse time também não produziu nada. Aí o que acontece? No segundo tempo voltaram aqueles que haviam saído, que estavam no banco, e também não adiantou nada. Explicação meio complicada, eu estou até curioso para daqui a pouco, no bloco final, a gente ficarmos todos nós aí atentos ao que vai explicar o técnico, né? Para justificar esse mau resultado do time. Pois é, e você disse aí que o Wilson Tadei trabalhou a semana toda o time do Olímpia e colocando na cabeça dos jogadores do Olímpia que aquele placar de 5-1 foi, assim, um ponto fora da curva, né? É verdade. E provou no sábado que foi mesmo, Zé. Não a vitória, ninguém tira os méritos daquela goleada da Ferroviária, do excelente futebol exibido pelo time no segundo tempo em Olímpia. Mas o placar de 5-1, ele não retrata a campanha que faz o Olímpia na Copa Paulista de Futebol. Eu esperava um jogo muito equilibrado lá e muito equilibrado aqui. Aqui acabou acontecendo, mas lá foi totalmente fora do nível, né? A Ferroviária jogou um grande futebol. Ninguém tira os méritos da vitória da Ferroviária, mas foi provado que o 5-1 da Ferroviária foi não vamos dizer um acidente, né, Zé? Mas um negócio inesperado. E tão inesperado quanto o mau futebol que o time jogou sexta-feira aqui, né? Que ninguém esperava isso também. Exatamente. Eu, por exemplo, não esperava goleada, mas entendia que a Ferroviária deveria vencer 1-0, 2-0, 2-0, estava de bom tamanho. Goleada de novo, não. Isso fica por conta do torcedor, né? Mas nem isso aconteceu. Na verdade, o torcedor, Zé, ele foi para a Fonte Luminosa, ele acompanhou pelos campeões da bola. Poxa, o time ganhou lá em Olímpia de 5-1, hoje vai no mínimo ganhar o jogo. Mas a Ferroviária não apresentou o mesmo futebol, longe disso, ficou devendo e o Olímpia mereceu a vitória. Agora, a Ferroviária, ela tem 9 pontos, ainda é uma ótima campanha, acho que ninguém tem 9 pontos nessa fase. Não. Só a Ferroviária, né? No geral, é o Taubaté que tem a melhor campanha. O Taubaté tem a melhor campanha agora, Zé, o time do Taubaté. E a gente vê, né, o Ituano, que fez a melhor campanha na primeira fase, e o São Caetano, que fez a segunda melhor campanha, estão praticamente eliminados do campeonato, né? Pode acontecer a classificação das duas equipes? Pode, mas é totalmente improvável você olhar a tabela hoje, Zé. Para você ver como as coisas são nessa Copa Paulista de Futebol, né? Que é de um nível técnico muito baixo, Vaguinho, mas ainda assim não deixa de apresentar algumas surpresas, né? Casos aí do São Caetano, do Ituano, especificamente citados aí por você. Na verdade, a primeira fase da Copa Paulista, ela é um nível mais fraco, mas à medida que você vai passando de fase, o nível vai aumentando, Zé, e o equilíbrio também, né? Então, há um equilíbrio muito grande nessa segunda fase da Copa Paulista. O temor do torcedor e a nossa preocupação é de que, de repente, a Ferroviária vá repetir aquilo que aconteceu no retorno da primeira fase. Né? Primeiro turno maravilhoso e o segundo turno terrível, que é terrível. Não ficou abaixo daquilo que se esperava. Então, nós temos mais 2 jogos, né? Vamos jogar contra o Juventus quarta-feira em São Paulo, depois pegamos o São Bernardo aqui. Isso, então, no sábado. No sábado. O que o torcedor quer é uma vitória em São Paulo, pelo menos um empate, e uma vitória aqui para ir para outra fase também animado. Porque tem essa questão aí, na terceira fase do mata-mata, que o regulamento estabelece a somatória geral de pontos, né? Exato, Zé. Hoje a Ferroviária enfrentaria o Votuporanguense na outra fase. Digo assim, o primeiro jogo fora e o segundo jogo aqui. Hoje o Taubaté tem a melhor campanha, então no eventual passagem de fase Ferroviária e Taubaté, o primeiro jogo seria aqui. Sim, mas só com o Taubaté hoje. Só com o Taubaté. No momento, só o Taubaté. Só o Taubaté. Por exemplo, quantos pontos tem o Taubaté? O Taubaté, no geral, 32. 32. 32, a Ferroviária tem 31. 31? 31, né, Marquinhos? 31. Então, é uma questão de não bobear mais, né? Cumprir o papel dentro de casa, fora de casa, não só pelo resultado em si, eu insisto em dizer isso, mas principalmente para passar para todo mundo aquela confiança de que o time está bem e que vai bem para outra etapa também, né? Sem nenhuma dúvida. Né? Porque a Ferroviária pode chegar quarta-feira e ir lá e ganhar até com tranquilidade do Juventus. Porque, de uma certa forma, se analisar, a Ferroviária está jogando melhor fora de casa do que aqui. Com certeza. Se você pegar desde o início da primeira fase, a Ferroviária aqui está jogando menos do que tem jogado fora. Com certeza. Ou eu estou equivocado? Não, está certo. Muito bem, daqui a pouco a gente fala da Ferroviária, de uma surpresa agradável
na transmissão de sexta-feira dos Campeões da Bola, que foi também o Dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. Temos aí um assunto interessante para abordar aqui também. E temos muitas informações importantes que nós vamos passar para os nossos telespectadores e ouvintes durante o andamento do programa. Mas vamos falar no primeiro bloco e mostrar gols, inclusive, Vaguinho, dos jogos do Santos contra o Corinthians, do Inter virando sobre o São Paulo e do Palmeiras ganhando do Grêmio pela contagem de 2-0. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro e começamos aí com a vitória magérrima do Santos, mas que foi justa, diante de um Corinthians desfalcado e mais preocupado, naturalmente, com a Copa do Brasil. Já temos imagens aí. Exatamente, esse é o gol do Santos, marcado pelo Gabigol, ele é que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcando a 20 do primeiro tempo, fazendo 1-0 em cima do Corinthians, mas eu esperava mais do Santos. O Corinthians não estava com o time totalmente reserva, mas o Corinthians poupou a maioria dos seus jogadores, né, Zé? Tinha no meio-campo lá o Gabriel, o Douglas, o Pedrinho, que na minha opinião não são reservas no Corinthians, são titulares, mas no mais o Corinthians jogou com um time um pouco mais enfraquecido e o Santos tinha, na minha opinião, no jogo de sábado, obrigação de vencer a partida. Mas eu achava que o Santos tinha que apresentar um futebol um pouquinho melhor. Ficou devendo. Futebol danado no São Paulo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ô Zé, São Paulo não tem goleiro, hein? Começa que não tem goleiro. O que acontece que o time caiu tanto de rendimento assim? Né? Na 21ª rodada do campeonato, o São Paulo tinha 8 pontos na frente do Palmeiras. Na rodada de número 29, ele está 7 atrás. Quer dizer, o São Paulo despencou de uma tal forma que não dá para entender. O futebol do São Paulo caiu demais. Muito bem, vamos falar de São Paulo e Inter com as imagens do jogo aí. O São Paulo fez 1-0, depois o Inter virou e fez 3-1 e poderia ter marcado mais, hein, Vaguinho? Exatamente, esse é o primeiro gol do São Paulo, marcado pelo Lisieiro, né? O São Paulo fez logo a 3 minutos de jogo, abriu o placar. Daria a impressão que o Internacional iria se abalar com isso, mas aí apareceu o Leandro Damião. Ele entrou no decorrer do jogo, né, Zé? O William Potker sentiu uma contusão, ele entrou e acabou sendo o grande nome da partida, marcando 2 gols e sofrendo o pênalti que o Nico Lopes converteu no terceiro gol do Inter. O Inter segue aí na briga pelo título, é o segundo colocado, tem 56 pontos e vai aí tentando surpreender Palmeiras e Flamengo e ficar com o título. Esse é o gol do Leandro Damião. Agora, a facilidade que o jogador do Inter foi à linha de fundo foi impressionante, né, Zé? Essa defesa do São Paulo é brincadeira. O jogador somente... Olha, o Rodrigo Caio não estava jogando, hein? O jogador ali, que eu não me lembro quem estava na marcação do lateral do Inter ali, mas não fez um esforço nenhum para tomar a bola do jogador. Foi um negócio assim, pode passar, vai na linha de fundo e cruza. O Inter, no segundo tempo, deu um baile no São Paulo. E agora... Deu um baile total no São Paulo. E agora que começam os resultados ruins aparecerem novamente para o São Paulo, começam os comentários. E alguns até que a gente respeita, Zé, de setoristas do São Paulo, que dizem o seguinte, que o técnico do São Paulo, o Diego Aguirre, perdeu a mão do vestiário. E a diretoria também com o Diego Souza e o Nenê, que segundo eles estão caindo na balada na noite e chegando, segundo eles, meio alterados para os treinamentos no CT do São Paulo. Se isso está acontecendo, a diretoria do São Paulo ou toma providência ou São Paulo corre o risco até de ficar fora da Libertadores. E um negócio interessante que eu acompanhei ontem, estava assistindo o jogo do São Paulo na Globo, a preocupação que todo mundo manifestou, eu acho um absurdo, totalmente absurdo, né? Quando foi anunciada a substituição do Nenê. Estava meio apagadão no jogo, não estava. Aliás, poucos escaparam do ridículo futebol de São Paulo ontem, principalmente no segundo tempo. O Nenê vai sair bravo. Mas dá para entender o negócio. O Nenê não vai gostar, ele não gosta de sair, ele gosta de jogar o jogo inteiro. Pô, mas vem cá. Está no contrato que não pode sair? Está no contrato que ele vai ter, que ele não pode ser substituído? Absurdo, né, Vaguinho? E o pior é que a imprensa alimenta isso. A imprensa alimenta isso. Ao invés de alguém durante, no instante em que o assunto foi abordado, falar assim, olha, mas vem cá, quem que é o Nenê? O que ele pensa? Nem o Pelé tinha contrato para jogar, ser titular? Nem o Pelé tinha.
Por que o Nenê vai ter? Ninguém abre a boca, é incrível, como ninguém dá opinião, fica todo mundo em cima do muro. Parece que o pessoal tem medo, né, Zé? Tem medo de dar opinião. E outra, ontem, Zé, a hora que o Nenê saiu, eles não conseguiram pegar a substituição, pegaram ele entrando no banco, uma cara de... Poucos amigos. Poucos amigos, para não falar a palavra que eu ia usar. Mas depois chega no banco, joga caneleira no chão, faz ceninha, não tá jogando nada. Não, mas até aí tudo bem. Agora, o outro lado é concordar com isso, é que é um absurdo. Que o Nenê faça isso, eu lamento, porque é um bom jogador, acima da média ainda no time de São Paulo, tem feito jogos importantes, mas não é o dono do time. E outro caiu de produção Caiu também. de rendimento. Então, ser substituído não é nada de anormal. Nada de anormal. O cara, não, olha, o Nenê... O interessante, quando foi anunciada a substituição, o quarto árbitro levantou a placa, nossa, a pessoa entrou em parafuso. Não, mas olha, ele não gosta de sair. Ele não gosta de... Olha a cara dele. Isso aí só vai prejudicando o trabalho do técnico, Zé. Isso aí vai colocando em dúvida o trabalho do treinador. Vaguinho. Então, mas o treinador também, nessa hora, seja ele quem for, antes foi o Dorival Júnior. Que agora está, pelo menos até agora, Dorival Júnior foi fritado pelos jogadores, alguns jogadores do São Paulo. Essa situação aí do... Mas o que o Marquinhos diz, já vem condiz com a ver se for verdade, deve ser, que já estão a fim de derrubar o técnico também. Quer dizer, não tem treinador que sirva a não ser aqueles que concordem com tudo que eles façam. Me lembro, voltando ao assunto do Paulistão, me lembro o dia que nós fomos, eu, o Welter, a equipe toda lá para o Morumbi fazer São Paulo e Ferroviária, os mesmos jogadores, Nenê e Diego Souza fizeram uma reunião no ônibus, o time desceu inteirinho do São Paulo no jogo contra a Ferroviária, eles demoraram quase 10 minutos para descer, e agora os mesmos de novo, Zé. Quando o negócio vira fumaça lá dentro, tem sempre os dois mesmo. Na verdade, no começo do ano, quem estava fritando o trabalho do Dorival Júnior eram 3 jogadores: Nenê, Diego Souza e Cueva. O Cueva não está mais no São Paulo, mas tem o Nenê e o Diego Souza ali. São jogadores experientes, tarimbados, e eles são espertos. Quando eles veem que a coisa está apertando, eles começam a jogar bem e traz a torcida do seu lado. Ele traz a torcida do seu lado, aí ele começa a aprontar. Porque a torcida entende que eles são insubstituíveis. Exato. Né? Mas ontem o Nenê lá, pelos torcedores que estavam do São Paulo lá no Beira-Rio, ele foi vaiado pela torcida do São Paulo. Confesso que esse detalhe eu não o pessoal está ouvindo algumas rádios lá, o Nenê foi vaiado, a torcida já perdeu a paciência. É que lá tinha parte da torcida do São Paulo. Principal... Quando é no Morumbi e ele faz um gol de falta, muda tudo. E a principal organizada do São Paulo, que é a torcida independente, já fez um manifesto que vai para o CT, vai cobrar os principais jogadores para que eles digam o que está acontecendo, porque como jogadores, como os mais experientes, eles têm que prestar, segundo a torcida, esclarecimentos ao torcedor. Bem, quem vai bem no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, ontem ganhou do Grêmio. O Grêmio jogou com o time meia boca ou não? O Grêmio, ele jogou desfalcado, né, Zé? Dos 2 laterais, do zagueiro Kahneman, principalmente do atacante Everton. O Everton faz uma falta no Grêmio. O Luan é um grande jogador, mas hoje o Everton está numa fase muito melhor que o Luan. E sem o Luan, sem o Everton, o Cebolinha, o Grêmio sofreu muito. O Grêmio não ameaçou o Palmeiras em nenhum momento, Zé. E temos aí os gols do Palmeiras, né, para mostrar aí a vitória diante do Grêmio por 2-0. Os gols do maluco, do Daverson, né, Zé? Fez o primeiro gol se antecipando ali a zaga, dando um biquinho na bola, matando o goleiro. Deu até a impressão falsa de que teria sido um gol contra, né? Mas foi ele que estica a perna ali e consegue de bico de chuteira mandar a bola para o fundo do gol. Isso foi no começo do jogo, 8 minutos. Isso, o Grêmio veio para um sistema um pouco mais defensivo, Zé. Isso atrapalhou o Renato, que teve que mudar o esquema logo com 8 minutos, né? Mas mesmo assim, o Grêmio não teve uma chance de gol, Zé. O Grêmio não chutou uma bola para o Fernando Praz fazer alguma defesa, né? O Grêmio não levou perigo ao gol do Palmeiras. E essa é a falha do zagueiro Bressan. O Davidson domina e faz um golaço, né, Zé? Porque ele vira para a perna esquerda, passa para a direita e bate na saída do Paulo Vitor, fazendo 2-0. Aí o Palmeiras ficou dono do jogo. Se não ameaçou muito o Grêmio, também não sofreu ameaço nenhum do time gaúcho. E o Palmeiras segue tranquilo aí. E a gente vê a classificação do campeonato, Zé. E na história dos pontos corridos, nunca com 38 jogos, o vice-campeão atingiu mais que 72 pontos. O vice-campeão. Então, o pessoal fazendo conta diz que o Palmeiras, com 15 pontos, garante o título de campeão brasileiro. Mais 15. Tem 27 para disputar, precisaria de 15. São 5 jogos em casa que o Palmeiras tem. Ceará, Santos, Fluminense, América Mineiro e Vitória.
Muito bem, Vaguinho, você tem a classificação rapidinho aí? Tem sim, Zé. O Palmeiras é líder 59, em segundo Internacional 56, o Flamengo é o terceiro colocado 55, São Paulo 52, o Grêmio tem 51 e o Atlético Mineiro 46, os 6 primeiros. São Paulo vai ter que brigar muito, mas muito mesmo, para se classificar. Não, esquece título. Estou falando... O São Paulo tem que estar, o torcedor do São Paulo agora tem que empurrar o time aí para ver se o time consegue chegar entre os 4, Zé. Porque aí você ganha vaga direta na Libertadores da América. Sim. O quinto e o sexto irão para pré-Libertadores. E o São Paulo joga sábado no Morumbi contra o Atlético do Paraná. Esse é um jogo para o São Paulo voltar a vencer, né? Os 4 últimos é Chapecoense, Ceará, Sport e Paraná. Só lembrando que o Ceará tem 2 jogos a menos que as demais equipes. Então o Ceará tem uma chance. Hoje joga contra o Botafogo em Fortaleza. Se vencer, ele sai da zona do rebaixamento e coloca lá o Vitória. Bem, antes de fechar o bloco, eu quero falar do Comercial de Ribeirão Preto. Uma equipe tradicionalíssima, né? Grande rival da Ferroviária em outros tempos. Hoje a gente fala muito de Ferroviária e Botafogo, mas já teve muito Ferroviária e Comercial, né? Contra o Bafo lá de Ribeirão. E ontem o torcedor do Comercial ontem... Sofreu, olha, não, Zé? Nossa, que sofrimento, hein? Foi. Jogou em casa com o São José e precisava ganhar. O jogo estava empatado, acho que até 47 do segundo tempo. E jogo da 4ª divisão, gente, da 2ª divisão, da Bezinha. Comercial lá, como 15 de Jaú, América de Rio Preto e outras equipes tradicionais, né? Francana e etc e tal. E o Comercial havia empatado em São José dos Campos, né? E estava empatando em casa e precisava da vitória, porque a melhor campanha classificava o São José, né? O empate era do São José. O empate era do Comercial. Não, Era do Comercial? O Comercial perdia. Me desculpe, vamos refazer as coisas. Na verdade, o Comercial perdia o jogo, não estava empatado. Por 2-1. Perdia e precisava do empate. O empate só saiu aos 47, 48. 47 no segundo tempo, Zé. E vou dizer uma coisa para você. Tem coisa no futebol que a gente fala predestinado e é mesmo, Zé. O Comercial fez a melhor campanha na primeira, segunda, terceira fase. Na terceira fase, se eu não me engano, ele patinou, mas conseguiu entrar. Nessa fase, na última fase, a 4ª, ele praticamente eliminado com uma derrota em Franca. Ele conseguiu um empate a 49 do segundo tempo, empatou lá em Franca. Depois, ele perdeu em Ribeirão Preto da Francana. Ele conseguiu um gol nos acréscimos numa outra partida, que eu não estou lembrado quem é, se foi o São José. Foi para essa final com o São José, essa semifinal. Fez um gol a 48 do primeiro tempo, no empate de 1-1 ontem, e um a 47 do segundo tempo e conseguiu a vaga. Quer dizer, era para ser do Comercial mesmo, Zé. Agora, é interessante, né? O pessoal do Botafogo secando e a torcida do Comercial comemorando. Agora, comemorando em termos, né? Porque o time sobe para A3. Para A3 ainda. Olha o longo caminho do Comercial para voltar à principal divisão do futebol de São Paulo. Mas não deixa de ter sido o início, né? Tem que começar, e começou ontem. E olha, não foi fácil, foi um sofrimento para a torcida comercial. Um abraço ao nosso companheiro e amigo Wilson Rocha. Estava ouvindo ele ontem, eu pensei que ele ia pular da cabine na hora do gol do empate do Comercial. E o comentarista deles criticando o Café, o que fez o gol. Por que esse cara entrou? Não era para colocar ele. E acabou, no final, o comentarista acabou queimando a língua, porque o Guilherme Café fez o gol do acesso e ajudando o Comercial a voltar para a Série A3. O meu destaque final nesse primeiro bloco da rodada, Zé, fica a notícia triste do Magrão, né? Goleiro do Sport, que ontem fraturou o braço no jogo Atlético Paranaense e Sport, foi sair numa bola, acabou fraturando o braço. O Sport perdia por 2-0, foi um jogador de linha. O Gabriel pro gol, acabou tomando mais 2 gols. Mas uma situação triste aí do Magrão com 41 anos, né, Vaguinho? Na verdade é uma fratura numa dividida que ele saiu de bolas, acabou caindo. E na entrevista coletiva do Milton Mendes, ele disse: olha, pelo que eu vi, não é coisa boa. Não é coisa boa. Eu tenho a impressão que o Magrão não joga mais esse ano. E foi confirmado depois pelo departamento médico do esporte. O Magrão está fora do campeonato. E ontem, na hora que ele saiu, estava 2-0, né, para o Atlético. Entrou o Gabriel, porque já tinha feito as substituições, foi um jogador de linha para o gol. E mostrava os jogos, mas é totalmente baixinho. E acabou tomando gol por cobertura, quer dizer, virou ali uma espécie de várzea no final do jogo, com o Atlético Paranaense massacrando o time do Sport. Mas, infelizmente, o Magrão fica aí, só volta o ano que vem, ele que está com 41 anos de idade.
E só destacando a segunda divisão do Campeonato Paulista, o Comercial faz a decisão agora com o Primavera de Indaiatuba, que eliminou a Inter de Bebedouro, hein, Zé? Tá certo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco, muito mais informações. E daqui a pouquinho tem o dia a dia da Ferroviária e a repercussão da derrota da Ferroviária para o Olímpia na sexta-feira por 1-0. O time joga quarta-feira contra o Juventus em São Paulo. Vamos para o intervalo e a gente volta em seguida. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Próximo programa receberemos a Flávia Contertese, nossa convidada especial. Também estaremos com Arthur Valadares e falaremos sobre a terceira obra da codificação do Espiritismo, o Evangelho. Aguardamos todos vocês. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta para o segundo bloco da Janela Esportiva de hoje, já saboreando Suco Prats. Suco Prats é o melhor suco do mundo, é da fruta para o copo. Hoje, meu caro Vaguinho Fiorini, sabor delicioso. Goiaba, Suco Prats, sabor goiaba, hoje aqui na mesa para os campeões da bola. Ai, o de goiaba também é uma delícia. Aliás, qualquer suco Prats é bom, né, Zé? É uma delícia. O goiaba é uma delícia, hein? Muito bem, vamos a destaques do esporte amador aqui na nossa Janela Esportiva. O basquetebol feminino do SESI Araraquara entra em quadra nesta segunda-feira, hoje, e enfrenta Pindamonhangaba, lá na cidade de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. É jogo da segunda rodada do retorno do Campeonato Paulista de Basquete. A equipe do SESI Araraquara, Marcos Chiochini, vai muito bem no campeonato, muito bem. Muito bem, sim, Zé. 8 jogos, 7 vitórias, apenas uma derrota na estreia contra Santo André. Hoje o time fez um treinamento rápido no Gigantão, viajando já para Pinda, uma viagem longa aí. E quem sabe voltando lá do Vale do Paraíba com a 8ª vitória para o confronto direto pela primeira colocação na sexta-feira, Zé. Hoje, lá em Pinda, às 7 horas da noite, Pindamonhangaba e SESI Araraquara. E na sexta-feira, às 7 da noite, no Gigantão, SESI Araraquara e Santo André. Já o basquete masculino da Aba Fundo Esporte enfrenta amanhã, terça-feira,
às 7 horas da noite no Gigantão, o Paulistano, né? É uma pedreira danada, né? O Paulistano é uma equipe fantástica, tanto a equipe adulta, a equipe principal, e um investimento muito bom, excepcional, eu diria, nas categorias de base, né? Então o jogo vai ser um jogaço, né? Paulistano vem de São Paulo, mas é o grande favorito, e o jogo será amanhã, às 7 horas da noite, contra a ABA Fundesporte. É mais uma rodada do Campeonato Paulista Juvenil Masculino de Basquetebol. Entrada franqueada ao público, vamos prestigiar os meninos da ABA amanhã. Isso mesmo, Zé. O time que vem numa grande evolução no campeonato, até mesmo contra os grandes times aí da tabela. O time vem mostrando um bom basquetebol. Tem 8 vitórias no campeonato, está na 6ª colocação, dentro da zona de classificação aí aos playoffs. Amanhã tenta fazer um bom jogo, diminuir um pouco os erros que foram cometidos diante de Bauru. Quem sabe? Jogou bem contra Bauru, teve a vitória nas mãos nos 3 primeiros períodos. Quem sabe amanhã podendo superar um grande aqui no Gigantão, e o apoio do torcedor amanhã no Gigantão. Não teremos rodada dupla, somente o basquete masculino às 7 horas da noite. Possa o apoio do público, o apoio do torcedor ajudar a equipe juvenil de Araraquara da ABA na 9ª vitória no campeonato. Já a equipe da Uniara Fundesporte iniciou sua participação na Copa Paulista de Futsal. Foi jogar em Campinas contra o Pulo do Gato, e o Gato pulou longe demais, hein? Pulou alto. Pulou alto, e pulou longe. Ninguém esperava isso, né? O Pulo do Gato era até o time favorito para ganhar o jogo, mas 6-1 ficou fora do contexto, né? Ficou fora da rota, Zé. Ficou fora da rota. 3-1 no primeiro tempo, um jogo até equilibrado no primeiro tempo entre as duas equipes, e no segundo tempo o time da Uniara ficou no vestiário, né? Tomou 3-0, cometeu muitos erros, correram alguns erros de arbitragem, mas o próprio René disse, pelo próprio placar mostra, né? Não dá para culpar a arbitragem num 6-1. E a equipe da Uniara acaba começando essa nova fase agora na Copa Paulista com derrota. Mas sábado tem a chance de apagar tudo isso enfrentando a Intel. Sábado agora, 7 horas da noite no Gigantão, com portões abertos ao público também. Uniara Fundesporte Intel de São Sebastião do Paraíba. Tem que fazer a lição de casa, né? No futsal é como no futebol e outras modalidades também. Em casa é praticamente obrigação ganhar, apesar da Intel ser também uma força considerável do salonismo paulista e brasileiro, né? Não vai ser moleza, não. Não vai ser moleza, não. O time da Intel tem uma grande equipe, mudou de cidade, mas a força levou os jogadores de nível que tem lá para São Sebastião do Paraíso. Tem um grande investimento, patrocínio alto também. Vem para dificultar a vida da Uniara no sábado aqui no Gigantão. Zé, e falando ainda do futsal, né, é claro que a meninada se esforça pra caramba aí e tal, mas tem tomado umas goleadas que estão fora do normal, né, Zé? Alguns resultados surpreendentes, sim, né? Aquele da ABB não de 7-0. Pela derrota em si, não. Como foi o caso, por exemplo, do jogo em Campinas, né? Perder do Pulo do Gato lá, principalmente em futebol de salão, há uma condição econômica muito forte do time de Campinas, né? Agora, de 6 é que sai totalmente fora da rota, né? Tinha tomado 7-0 aqui, né? Da ABB. Então, alguns resultados que, sei lá, surpreendem pelo placar elástico. Sai fora do normal. Porque não a Uniara Fundesporte não é um time para levar a goleada dessa forma. Eu também acho que não. Bem, eu tenho um recado agora, o recado é do Cicobi, é isso mesmo, Cicobi. Cicobi, que é o maior sistema de cooperativismo do país. O Cicobi presta serviços internos aos seus associados, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos, tem consórcio e muito mais. O Cicobi não é banco, mas oferece tudo o que você precisa de um banco. É isso mesmo, tudo o que você precisa de um banco. Atende pessoa física e jurídica, é uma cooperativa de crédito completa, onde os proprietários são os próprios associados, inclusive com direito à participação nas sobras após os fechamentos de balanços. É uma instituição segura, tem o fundo garantidor como qualquer banco tem, e já são mais de 5 milhões de associados em todo o país. É incrível o crescimento das cooperativas de crédito. Vá também você no Cicobi. Quer mais informações? Então passe no Cicobi. Avenida Barroso 350, a loja fica, portanto, na Avenida Barroso 350, entre ruas 1 e 2, e fale com uma das gerentes. E para você que é de Matão e acompanha a Janela Esportiva aí na Terra da Saudade, procure a Cicobi na cidade de Matão, na rua Rui Barbosa, 1075, no centro de Matão. Cicobi, faça a sua parte. Vá buscar informações, você vai se surpreender.
É incrível, simplesmente extraordinário o crescimento, as vantagens oferecidas de uns anos para cá e atualmente mais ainda pelas cooperativas de crédito no Brasil. Vá se informar, você não vai se arrepender. Bem, e na quinta-feira da semana passada, na véspera do feriado, nós tivemos a inauguração com um coquetel muito legal, legal mesmo, lá no Shopping Jaraguá, da nova loja Brinks Planet. A Brinks Planet, na verdade, é a sucessora da Brinquedoteca, né? Ali mesmo no Shopping Jaraguá. Só que agora as instalações são ampliadas, né? Um local especial para você fazer a festa de aniversário dos seus filhos, tem lugar também para os adultos, enfim, um lugar muito bonito, um espaço muito bonito ali no Shopping Jaraguá, completo, com muitos brinquedos, muitas novidades, super-heróis. Mas, Vaguinho, o mais importante que eu acho, sabe o que é? É o atendimento dedicado pelas profissionais da Brinks Planet à garotada. Na verdade, para esse trato com as crianças, tem que ser pessoas altamente preparadas, entende? Para ter paciência, para mostrar para as crianças, para brincar junto, para passar aquela tranquilidade que os pais necessitam. Os pais vão ao shopping, vão lá para fazer compra, vão até a praça da alimentação, querem assistir um filme. E aí o que eles querem? Querem deixar as crianças, os filhos, na mais absoluta segurança. E é exatamente isso que oferece a Brinks Planet, buffet e brinquedoteca. Olha, imagens bonitas feitas aí pelo Marquinhos, né? Um lugar muito bonito, nessa altura estava sendo preparada a inauguração, o pessoal foi chegando, muita gente lá para comemorar, para passar por lá, para participar do evento. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Brinks Planet já é um grande sucesso, meu considerado Vaguinho Fiorini. E o pessoal trabalhou pra caramba ali, hein, Zé? Trabalhou, olha, ficou bem trabalhou bonito. Demais da conta, Vaguinho. Bem bonito mesmo. Então é um espaço para a garotada aí, o pai e a mãe, que vai ao shopping, deixa a criança lá e vai fazer a compra tranquilamente. Ô Zé, e ontem eu fui dar um pulo no shopping e lotado, Zé. A procura muito grande, como você disse, os pais vão fazer compra, as crianças, lotado lá, uma grande procura, muito legal. O duro é depois conseguir tirar a criança de lá, né? A criança não quer saber. E eu falei pro Vaguinho, quando a gente chegou lá na quinta-feira, um espaço grande, Zé, bonito, você entra ali no shopping, já tem um choque assim, positivo vendo a loja. Parabéns aí aos proprietários e aos responsáveis. Aí o doutor Rocha também, um grande abraço a ele. Muito bem, vamos então para o intervalo e na volta a gente vai falar da ferroviária e temos um assunto importante aqui para focar dentro do bloco final da nossa janela esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola. Intervalo e a gente volta em seguida, um instante só. Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Lilian Tags. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Lilian Tags está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Lilian Tags. Rua 9 de Julho, 797 no centro.
Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Essa semana conversaremos sobre uma terapia inovadora, a constelação familiar, com a psicóloga Thaisa Borges. Também teremos o quadro Mitos e Verdades sobre cirurgia plástica com o Dr. Marcelo Mariottini e aquela super receitinha saudável, funcional, com a nossa NutriChef Carla Pires. Espero todos vocês. Informação útil de qualidade você encontra aqui com a gente. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30, na TV Cultura Paulista. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do Estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. Estamos de volta agora ao bloco final falando de Ferroviária. Que pisada na bola da Ferroviária. Oh, meu Deus do céu. Quando a gente pensa que a coisa vai caminhar, vai se normalizar, né? Aí sempre tem alguma coisa no caminho para encher o saco. E sexta-feira foi a derrota para o Olímpia, pela derrota em si, e também pelo futebol que o time não jogou. Um primeiro tempo ruim, o segundo tempo também não foi nada bom. E aí a decepção é maior, Wagner, porque a gente sempre espera alguma coisa melhor da Ferroviária no segundo tempo. Foi o que a gente dizia, né? A gente perguntava no intervalo do jogo. Sempre a Ferroviária muda e cresce o futebol. Tomara que seja assim hoje, mas não foi não. O time não conseguiu render, não jogou e, como eu disse, o Olímpia mereceu a vitória. Ok, e nós temos aí o giro, né? O giro aqui dos campeões da bola no bloco da Ferroviária. Muito bem preparado, editado aí pelo competente Matheus Teixeira e com imagens do não menos competente Elter Torres. E vamos nos ligar aí em alguns momentos do jogo e no gol do Olímpia, que foi uma falha da zaga da Ferroviária, desatenção, e o Fumaça fumaciou mesmo e acabou fazendo 1-0. Foi dessa forma aqui, ó. Olá, amigos da Janela Esportiva, nós abrimos nosso giro da rodada especial da Ferroviária, falando um pouco do jogo que ocorreu nessa sexta-feira, dia 12. Meus amigos, o jogo não foi muito bom para a Locomotiva, que saiu com uma derrota dentro de casa. Após um primeiro tempo fraco e sem um bom futebol, o time da Ferroviária entrou no segundo tempo com toda a garra para fazer o resultado ser positivo. Zé Roberto, Vaguinho, Marquinhos, já ouviram aquele ditado que diz: onde há fumaça, há fogo? Pois é, o jogador Felipe Fumaça pôs fogo no jogo após um contra-ataque e marcou um golaço em cima do time da Ferroviária. O gol do jogador do Olímpia decretou o resultado da partida: 1 para o Olímpia, 0 para a Ferroviária. É interessante, o Gualberto, que aliás vem sendo um jogador muito regular na defesa da Ferroviária, e consta que deve ficar para o ano que vem, ele perdeu a bola, quer dizer, ele perdeu a corrida para o Fumaça, praticamente quase no meio de campo. Correu, engatou uma quinta, não adiantou nada, parecia aí a Mercedes do Lewis Hamilton contra a bicicleta do Vaguinho Fiorini. Aliás... E aí o goleiro, inclusive, chegou a tocar na bola, né? Quando ele cortou o Gabriel Leite, o Marcelo acha
Gozar, se diverte. E a bola não, no entendimento do Gabriel, que ele falou isso para o Marquinhos depois, na Rádio Cultura, ele imaginou que com o desvio que ele conseguiu fazer, a bola sairia pela linha de fundo. Mas o Fumaça correu de novo, e aí o Gualberto chegou, mas não adiantou e o Fumaça fez gol. E na velocidade, quando é jogada essa bola para o atacante contra o zagueiro, dificilmente o zagueiro vai ganhar na corrida do atacante. Difícil. Né? O atacante é mais técnico, o atacante é mais rápido. Mas é um jogador já rodado, né? Ele deve se cuidar muito bem para dar um pique daquele lá. Não, e outro detalhe, ele é muito forte, ele usa muito o corpo, né, Zé? Então, é um jogador que tem velocidade, tem técnica e usa o corpo. Quer dizer, para o zagueiro acompanhar ele é difícil. Num lançamento como ocorreu ali, para a saída do gol do time do Olímpia, fica difícil para qualquer zagueiro acompanhar o atacante. Muito bem, nós temos as entrevistas coletivas aqui no bloco da Ferroviária, feitas com o técnico Vinícius Munhoz e o goleiro Gabriel Leite, da Ferroviária, logo depois da derrota para o Olímpia por 1-0. Vamos lá. Boa noite, gostaria que você falasse, que você desse uma avaliação da partida e do resultado, primeiramente. Boa noite. Não tivemos hoje, nos nossos melhores dias, né, ou nas melhores noites, né, já que o jogo começou aí às 19 horas. Né. Experimentamos alguma dificuldade em relação ao tipo de jogo que se desenhou. Cometemos alguns erros, né, vi a equipe um pouco intranquila em alguns momentos, o que não é o normal, né, da Ferroviária ao longo da competição. Mas agora é poder analisar junto com os jogadores, como a gente faz em todos os jogos, fazer o estudo do jogo, apresentar os atletas, e não tem muito tempo para lamentar ou se fazer terra arrasada, até pela campanha, né, que a Ferroviária faz. E na quarta-feira já temos a condição de reverter, né, a Ferroviária é muito forte fora de casa, e a gente preparar aí bem o grupo para esse jogo importante na quarta-feira contra o Juventus. Nós vimos uma dificuldade muito grande da Ferroviária hoje na parte do ataque, e até na saída do Caio Mancha, a torcida teve um papel de criticá-lo e tudo mais. Acredito que tudo pela construção do que foi o jogo e também a bola não ter chegado nele. Queria que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade do time no ataque de hoje. Passa pelo sucesso do Olímpia na leitura da Ferroviária, né? A Ferroviária não joga sozinha, a Ferroviária tem adversários que estudam a nossa equipe, assim como a gente faz do adversário. E hoje o Olímpia teve sucesso diante da proposta que trouxe aqui para Araraquara. E o torcedor a gente sabe, né? Quando não se tem o resultado, quando oscila o desempenho, o torcedor vai cobrar, vai se posicionar, né? Eu acho que é normal isso acontecer. O Caio sentiu um pouco, talvez, ali a hora que ele saiu, mas aí conversamos já no banco, ele ficou mais tranquilizado e o torcedor, eu acho que é normal esse comportamento diante de um resultado negativo jogando em casa, né? Então, acho que tudo dentro de uma normalidade. O que não foi normal é a nossa dificuldade em relação ao jogo e à proposta que o Olímpia trouxe para cá. Gabriel, boa noite. Boa noite. A primeira derrota nessa segunda fase, como o Vinícius disse, né? Fazer terra arrasada, claro que é uma situação amarga, ninguém gostaria de perder, mas a Ferroviária depende só dela para se classificar e também na primeira colocação. A gente sabe que o jogo de hoje não foi um grande jogo nosso, não fizemos uma partida merecedora de 3 pontos, mas a gente também tem que lembrar de tudo aquilo que a gente fez, lembrar que nós temos 9 pontos, lembrar que nós somos líderes da competição, lembrar que nosso time é um dos melhores da competição no geral. Então não pensar que está tudo ruim, mas também saber que não estamos lá no céu de tão bom assim. Gabriel, eles até comentaram, né, o time do Olímpico foi um jogo atípico lá, né, até eles. Queria que você falasse, analisasse os dois. Claro que o de lá já ficou no passado também, mas analisasse os dois jogos, a atuação da Ferroviária lá e aqui hoje na Fonte Luminosa, e analisando o campo também, né? Aquele campo de Olímpia e esse campo da Fonte Luminosa é um campo que qualquer equipe que joga lá, joga na Fonte Luminosa com o olho fechado. Então, eu acho que é ruim até para eles essa questão do campo. Aqui eles fizeram um jogo muito melhor do que lá. Lá ficou... Eles também são um time que gosta de posse de bola, gosta de propor um pouco do jogo. Para eles, lá também é muito complicado. E lá, quando eles tentavam propor o jogo, a nossa marcação foi muito, muito boa. Voltando ainda a falar do jogo lá de Olímpia, você poderia ter muito bem ficado de fora do jogo, pensado no seu lado pessoal, no seu lado familiar. Você foi para o jogo, com sua filha que tinha nascido,
e depois acabou sendo liberado. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você viveu, desses 2 jogos também. Foi um momento, foi uma decisão um pouco difícil, né? Era 11h34 da noite, a Júlia veio e a adrenalina lá em cima, demorei muito para dormir e eles me deixaram bem tranquilos quanto à minha decisão e pesaram algumas coisas, claro, principalmente a questão da minha esposa e da Júlia estarem com saúde lá, estarem tranquilas, estarem com a minha família e eu poderia, quando amanheceu o dia, eu poderia ter ido para Curitiba, mas o que pesou foi que além de eu ser o capitão do time, de ter uma certa liderança, é que a gente fala muito que nosso grupo é uma família, né, que a gente confia um no outro. Só que em alguns momentos acho que é importante a gente não apenas falar e ter atitudes como essa, né? Não só falar que confia, mas a gente ficar para jogar um jogo às 4 da tarde num campo ruim lá em Olímpia. Eu acho que isso é uma atitude, uma forma de eu demonstrar que a gente está junto em qualquer situação. E acho que é dessa maneira que a gente vai poder chegar ao nosso objetivo, que é ser campeão. Muito bem, vamos ver o que a Ferroviária faz quarta-feira, depois de amanhã, 3 horas da tarde, na Rua Javari, em São Paulo, contra o Clube Atlético Juventus. Marquinhos, e o dia a dia da Ferroviária, como é que ficou aquela situação do Caio Mancha, que quando foi substituído, teve lá algum desentendimento com torcedores que ofenderam, ele também não deveria ter feito aqueles gestos que fez. Enfim, como é que está esse início de segunda-feira aqui para a Ferroviária? Ferroviária que parte do elenco já voltou a trabalhar no próprio sábado, né, Zé? Ontem o elenco todo trabalhou, hoje normalmente, e amanhã pela manhã o último preparativo para o jogo contra a equipe do Juventus. Uma conversa da comissão técnica com o Caio, com a própria diretoria, o Roque Júnior, né, passando um pouco da experiência dele, de já ter sido cobrado em muitos clubes já que jogou, pedindo a calma até para o próprio jogador, para a continuidade dele. Preocupação fica quanto ao João Clériston, Zé, está com um hematoma grande na coxa esquerda devido à pancada, teve um reflexo no joelho, né, da pancada que ele sofreu no jogo da sexta-feira, pode até ser desfalque desse jogo, vai ser reavaliado hoje à tarde pelo Dr. Daniel Felício e amanhã antes do último treinamento, mas acredito que provavelmente o João fique fora do compromisso de quarta-feira lá contra o Juventus na Rua Javari. Se ele ficar fora, Cancian, Matheus Cancian, volta à condição de titular no meio de campo. Problemas de cartão, o técnico não tem. Não tem, o único pendurado até o momento, o Caio Mancha, que na sexta-feira recebeu o cartão amarelo e chegou à condição de 2 cartões nessa segunda fase da Copa Paulista. Falando ainda de Ferroviárias, aproveitar e mandar um abraço ao telespectador e ouvinte Tadeu Galo. Ontem completou mais um ano de vida, está sempre acompanhando as transmissões, as programações dos Campeões da Bola. Ontem é o aniversário dele, fica aí os parabéns da equipe dos Campeões da Bola aí. Muito bem, a gente aproveita e enviar um forte abraço também à Neuza, que é a mãe do Laurinho Xamã, né? E a quem o Laurinho deve muito, né? Porque ela é mãe, ela é torcedora, ela acompanha, ela incentiva, ela é uma pessoa realmente magnífica, sensacional. E a Neuzinha está aniversariando hoje. Um abraço a ela e a toda a família, Virinha, ao Laurinho, enfim, toda a família. Um abraço aqui dos Campeões da Bola. E sexta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, foi também o Dia da Criança. E algumas promoções muito legais foram feitas pela área de marketing e comunicação da Ferroviária. A garotada em campo, batendo bola, um negócio foi muito bacana. Para tirar a garotada não foi fácil, quase que o jogo começa com atraso lá. Mas foi muito legal, inclusive um garoto, um menino, 10 anos, anunciando as substituições lá no serviço de som da... O Eduardo Neri. Eduardo Neri, muito legal. Parabéns realmente o marketing da Ferroviária. E os Campeões da Bola também inovaram em homenagem ao Dia da Criança. Nós tivemos na sexta-feira lá um comentarista que deu um show danado, né? 14 anos, tem o Pitico Segura, que é filho da Marina e do Carlos Renato Segura, e foi um sucesso na transmissão. A gente tem aí algumas imagens, inclusive feitas pelo Matheus Teixeira, né? Então tá lá o Zé Roberto falando, feito um louco lá. O Carlinhos e o Pitico aqui, e ele com fone e tudo. Vaguinho, mas foi um negócio impressionante. Ele chegou lá e tomou conta do pedaço dele, como se ele estivesse há 10 anos fazendo isso. Impressionante. Eu fiquei impressionado, digo mais, até eu fiquei emocionado. É verdade, e a gente brincava demais com o Carlinhos, né? Eu falei, Carlinhos, cada vez que o Pitico fala, a sua situação se complica ainda mais. E o legal é o olhar dele para o campo. Não.
Tranquilo. As colocações táticas dele na transmissão, perfeitas. Porque está jogando com 4, com 5, com 1. Olha, me surpreendeu agradavelmente. Foi um sucesso. Olha a expressão dele. Está falando com a maior tranquilidade. Exatamente. Não tem aquele negócio de engasgar, olhar para o pai, o que eu falo? Não, deixou o pai no bolso lá e tocou a bola. Leva jeito para ser comentarista o Pitico, hein? Numa área que não tem renovação nenhuma, a renovação é muito difícil, né? Muito difícil, o Pitico está aí. Olha, parabéns a ele, parabéns aos pais, à Marina, ao Carlos Renato, ao irmão também, parabéns aos avós, né? Principalmente. A família Segura deve estar feliz da vida, né? Com certeza. Orgulhosa, muito satisfeita. Foi sensacional e a repercussão foi a melhor possível, que a gente já cansou de receber mensagem, o menino precisa voltar, independente do dia da criança. É verdade, o Pitico deu um show mesmo. O Carlinhos, moioso. Sei não, hein? Rapaz, é isso aí. Bem, vamos aos destaques finais do programa de hoje. Eu começo com o Vaguinho Fiorito. Fica para a Série A do Campeonato Brasileiro, 8 da noite, lá no Castelão, em Fortaleza. Ceará e Botafogo, um jogo importantíssimo, principalmente para o time cearense. Se vencer, sai da zona do rebaixamento e joga para lá o Vitória da Bahia. Meu destaque fica para a Ferroviária amanhã pela manhã na Fonte, o apronto final, comandado aí pelo Vinícius Munhoz, e o time definido que joga quarta-feira, 3 da tarde, contra o Juventus. Na Javari também, claro, não podemos esquecer o basquete feminino que joga hoje à noite lá em Pindamonhangaba, 7 da noite, contra Pinda. Bem, passando a régua, apenas lembrando que com a volta do horário político gratuito, eleitoral gratuito, a reprise da janela esportiva retorna também às 16h45, das 16h45 às 17h45, nesse período que, segundo o Lecoq falou para a gente, deve ir até o dia 26. Aí retorna ao horário habitual e tradicional, nobre, que 8h15 da noite. Vamos ter um pouco de paciência e aguentar o tranco até o dia 26. Estamos fechando aí a nossa janela esportiva de hoje e vamos voltar ao vivo amanhã, às 11 horas da manhã. Ótima semana para todo mundo e tchau! Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem.